dias de culto da Santa Ceia, ninguém saía, ninguém viajava, era um esforço tão grande para que todos estivessem na igreja para participar deste abençoado culto. Os tempos foram passando e algumas mudanças foi chegando, e hoje nem todos valorizam o culto da Santa Ceia, mas é algo importante e nós precisamos estar valorizando esses momentos que nós nos reunimos aqui na presença de Deus, na casa de Deus, para relembrar a morte de Jesus. Esse texto que nós lemos é bastante conhecido de todos os irmãos, de todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Quase que uma vez por mês é lido na igreja esse assunto, quando Paulo, na ocasião da ceia, ele escreve a carta aos Coríntios, e falando desse assunto tão importante, e ele disse que ele recebeu do Senhor aquilo que nos ensinou. Ele começa a falar a respeito de Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, e no texto, nós lendo a continuidade do texto, o verso 25, ele recomenda que isso seja feito em memória. Jesus disse: em memória de mim, em lembrança. Todas as vezes que nós participarmos, nós estamos pensando no sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós participarmos do pão e do cálice, nós vamos recordar o porquê Jesus morreu, qual foi a causa da morte de Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo nos recomenda no versículo de número 27, sobre o cuidado que nós precisamos ter. Ele disse assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, é um momento de reflexão, de nós analisarmos, de nós pensarmos como está a nossa vida diante do Senhor. Verso 28, ele nos convida a fazer um exame. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós queremos pensar com os irmãos sobre pelo menos 3 atitudes importantes para celebrarmos a comunhão. Nós precisamos de atitudes, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. O ato é de suma importância. Nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos ficar sem participar do pão e do cálice do Senhor, mas se faz necessário, como diz Paulo no verso 28, examinarmos. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Na sequência dos versículos, nós vamos ver Paulo dizendo, porque por falta de exame de consciência, por falta de alguém examinar, Paulo diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E ele continua: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Em outra tradução, repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor não veio para nos condenar, o Senhor não quer nos condenar, mas são as nossas atitudes, são atitudes que nós tomamos, que às vezes nos leva a esse estágio de condenação. Então se faz necessário nós nos examinarmos, para podermos assim então participarmos do pão e do cálice do Senhor. 3 atitudes importantes para nós celebrarmos a comunhão.
A primeira é a reflexão espiritual, né? É um ato espiritual. O Senhor Jesus nos leva a refletir sobre isso. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos refletir sobre o sacrifício de Jesus. Por que Ele veio? Por que Ele morreu? Por que Ele sofreu? É algo que faz parte desse sacrifício de Cristo. Então, meus amados, nós precisamos refletir sobre esse sacrifício de Jesus. Devemos pensar em tudo que Cristo renunciou ao vir ao mundo. Glória a Deus. Primeiro, o Senhor Jesus, Ele renunciou o seu poder no céu. Ele não precisava vir aqui, mas Ele veio por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que através de um homem entrou o pecado no mundo, e através deste pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. E Deus então preparou um meio para salvação, preparou um meio para religar o homem com Deus. E foi assim: Jesus teve que deixar o seu poder no céu. Por causa de quê? Por causa de nós, por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. O que mais Ele deixou? Jesus deixou a sua posição no céu, deixou o seu poder, a sua posição no céu. Jesus, Ele se ausentou do céu para trazer salvação a mim e a você. E nesta noite nós podemos dar glória ao nome do Senhor, porque se Ele não abandonasse o seu poder no céu, se Ele não tivesse deixado a sua posição no céu, se Ele não tivesse deixado a sua presença pessoal no céu para descer à terra, não havia esperança de salvação para nós. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Glória a Deus. Ele deixou poder no céu, a sua posição no céu, Ele deixou a sua presença pessoal no céu, para descer aqui, cumprir o seu ministério e entregar a sua vida pela nossa vida. Então nós temos razões de sobra para dar glória ao nome do Senhor. É uma reflexão espiritual. A primeira atitude aqui, ela é espiritual. Nós precisamos pensar nisso. Quem era Jesus? Estava no céu. Por que Ele desceu? Porque Ele deixou a sua posição no céu? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Que maravilha! Então nós devemos pensar nessas coisas. Na reflexão espiritual, nós precisamos pensar, irmãos, em tudo que Jesus sofreu na terra. Ele não precisava, mas Ele veio. João, escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho, ele disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se foi feito se fez sem o Senhor. Mas Ele deixou o seu trono de glória, e Ele veio aqui na terra, e na terra, estando Ele na terra, Ele sofreu. O que Ele sofreu na terra? Rejeição pessoal. Era o Filho de Deus. Hoje nós, quando somos rejeitados por alguém, existem pessoas que são rejeitados pela família. Existem pais que rejeitam os filhos, filhos que abandonam o pai são rejeitados, famílias que abandonam os seus familiares, que rejeitam. Existe alguém, às vezes até na igreja, que se sente rejeitado por alguém. Mas, meus amados, o Senhor Jesus, quando Ele desceu na terra, uma das coisas que Ele sofreu foi
rejeição. Jesus foi rejeitado, mas por que Ele sofreu? Ele nos sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, dando glória e louvor ao seu nome. Então, se você estiver sendo rejeitado, importa não. Não importa com isso não, Jesus também sofreu rejeição. O importante, meus amados, não são as pessoas que nos rejeitam. O importante que a direita nos rejeita, a esquerda, a frente, a retaguarda, os homens nos rejeitam, as pessoas nos rejeitam. Mas existe uma coisa: nós somos amados pelo Senhor. Você pode dar glória? Você sente o amor de Deus aí na sua vida? Você sente o amor de Deus derramado no teu coração? Vai dando glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso. Nós estamos aqui nesta noite numa festa espiritual maravilhosa, na presença do Senhor, cantando louvores, sentindo a presença do Senhor, recebendo renovo espiritual, falando em línguas estranhas. Que coisa maravilhosa a presença de Deus. Mas houve um preço. Jesus na terra, Ele sofreu rejeição pessoal. Que mais Ele sofreu na terra? Jesus sofreu abandono. Jesus muitas vezes abandonado por pessoas da sua época, mas Ele não se importou com isso. Ele veio para cumprir o seu ministério, e Ele sendo abandonado pelas pessoas, mas Ele caminhava, Ele fazia cumprir o seu ministério. Ele ensinava a palavra, Ele curava os enfermos, Ele levantava os paralíticos. Ele foi realizando a sua obra, enfrentando o abandono pessoal, mas Ele não desistiu da sua chamada, do seu ministério. Ele fez cumprir o seu ministério na terra. Então Jesus sofreu abandono pessoal. E às vezes você pode dizer: todos me abandonaram, mas Jesus está do teu lado. Jesus está presente na tua casa. Jesus está presente na tua família. Todos te abandonaram, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai poder ver Jesus ao teu lado, te dizendo: meu filho, não temas, porque eu estou aqui. Todos podem te deixar, todos podem te abandonar, mas eis-me aqui com as mãos estendidas para te abençoar. Existem momentos, irmãos, que nós estamos só, passando por algum problema, dificuldade, pensamos que estamos sozinhos. De repente parece que a gente ouve alguém falando conosco, parece que a gente sente a presença de alguém. É a presença dEle, trazendo conforto, segurança. É a presença dEle nos ajudando, nos dando condições de continuar caminhando. Não te preocupes, o Senhor está presente na tua vida. Ele sofreu abandono pessoal, mas Ele não te abandona, Ele não te deixa. Pelo contrário, Ele te toma pela tua mão e te faz caminhar. Glória a Deus. Está sentindo a presença dEle aí? Ele está presente. Está bom este lugar. Na terra, o que mais Jesus sofreu? Rejeição pessoal, abandono pessoal. E Ele morreu de uma forma cruel. E a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Morte de maldição. Mas Ele sabia o que Ele estava fazendo. Lá na cruz, nós podemos imaginar que Jesus olhou para a igreja em Caçu. Nesse domingo Ele podia ver a igreja aqui reunida, para participar da sua carne e do seu sangue, para relembrar a sua morte. Jesus ali sendo crucificado, morte cruel, morte de cruz,
teceram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, foi pregado na cruz, furaram o seu lado com uma lança, mas ele não desistiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que ao seu lado foram crucificados 2 malfeitores, um à direita, o outro da esquerda. E um olhava para Jesus e zombava dele, dizendo: Senhor, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te e a nós também. Mas o outro, reconhecendo as suas faltas, os seus pecados, repreendia aquele companheiro, dizendo: rapaz, tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, porque os nossos feitos merecem, nós merecemos isto, mas este nenhum mal fez. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi abandonado, sofreu uma morte cruel, mas no momento crucial, ele disse para o moço que está do teu lado: tu estarás comigo hoje no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Reflexão espiritual. Então nós estamos aqui pensando, irmãos, naquilo que Jesus sofreu por nós. Estamos falando de 3 atitudes para celebrarmos a comunhão. Então ele sofreu rejeição pessoal, abandono pessoal. Jesus morreu de forma cruel. E por que ele fez tudo isto? Porque Jesus fez tudo isto? Para cumprir carta aos Romanos, capítulo de número 5, e o versículo 7 e o versículo de número 8, diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. Vamos ler. Diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que pelo justo alguém ouse morrer. Mas a palavra do Senhor é linda e maravilhosa, e vale um glória a Deus. A Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dar glória para Jesus? Reflexão espiritual. Jesus sofreu e morreu para que eu e você pudesse ter o direito de vida eterna, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus tem vida vitoriosa para você. Jesus tem vida de vitória para a sua casa. Jesus tem vida de vitória para a tua família. Existem pessoas que andam cabisbaixo de um lado para o outro, pensando que tudo está acabado, destruído. Não, você tem Jesus na tua vida. Continua caminhando, continue adorando o nome do Senhor, continue dando glória a Deus pela sua vida, pela sua salvação, pelo perdão dos pecados, pela morte de Cristo Jesus, para salvar a tua vida. Glória a Deus. Nós precisamos pensar nisso, nessa reflexão espiritual. Nós precisamos pensar que Cristo mudou a nossa vida. Olha para trás, olha para o teu passado, veja quem você era. Quais eram as tuas práticas? Como você vivia? Lembra da falta de paz que invadia a tua alma, o teu coração? Lembra da depressão que te destruía? Mas Cristo mudou a sua vida. Quem tem a vida mudada aí pode dar um glória para Jesus. Na nossa reflexão espiritual, nós precisamos pensar, meus amados irmãos, como Ele mudou a nossa vida. O Senhor mudou a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor mudou também a tua vida. A tua vida não é a mesma de outrora. Cristo colocou alegria no teu coração. Cristo mudou os teus caminhos. Mas houve um preço. Para nós a salvação é de graça, mas houve um preço. Louvado seja o nome de Jesus.
Na nossa reflexão espiritual precisamos pensar quão longe nós estávamos em nosso relacionamento com Deus. Estávamos aonde? Lá na sarjeta do pecado. Alguns nas drogas, outros na prostituição, outros dominados pelos vícios. Cada um de nós temos uma história, o nosso passado. Então nós precisamos, irmãos, estar refletindo e pensando como era o nosso relacionamento com Deus. Não tínhamos relacionamento com Deus, não tínhamos vida com Deus, não tínhamos presença de Deus na vida, mas através do sacrifício de Jesus, a nossa vida, ela foi mudada, ela foi transformada. Não tínhamos paz, hoje temos paz. Não tínhamos alegria, hoje temos alegria. Vivíamos no pecado, hoje nós vivemos debaixo da potente mão de Deus, da graça do Senhor. Hoje nós caminhamos para o céu. Outrora nós estávamos caminhando de passos largos para o abismo, escravizados nas garras de Satanás, mas hoje nós descansamos nos braços de Jesus. Não é diferente? Onde você estava? Qual era a sua situação em tempos passados? Como era o teu relacionamento com Deus? Não tinha relacionamento com Deus, não tinha vida com Deus, mas através da morte de Jesus, Ele te alcançou e a tua vida foi mudada. Hoje você pode cantar: a minha vida Jesus já transformou. Quantas vidas transformadas nós temos aqui nesta noite. Outrora caída na sarjeta do pecado, mas agora nós temos vida espiritual. Glória ao nome do Senhor. Estamos com vida na presença de Deus. Hoje nós podemos abrir a nossa boca e cantar, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Como diz aquele hino: é a tua presença que me faz cantar. Glória, porque a presença do Senhor, ela traz alegria no nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Reflexão espiritual. Mas infelizmente, irmãos, alguns já experimentaram essa graça, já puderam desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor, teve a sua vida mudada, teve experiências gloriosas com Cristo, mas agora estão retrocedendo, voltando atrás, voltando às práticas pecaminosas. Mas em nome de Jesus, nesta noite, volte aos pés de Cristo, volte à presença do Senhor, clame a Deus por misericórdia e peça a Ele: Senhor, não deixa que eu venha recair no estado espiritual de pecado. E Ele está aqui para te ajudar. Nós vamos correr, que o tempo não nos espera. Segunda atitude da comunhão, libertação espiritual. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que antes nós éramos escravos, levados aos ídolos, vivia preso nas garras de Satanás. Mas uma vez que nós ouvimos a palavra, Paulo disse aos Romanos: graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, recebeste de bom grado a palavra em vós enxertada. Outrora servos do pecado, agora vos tornastes servos da justiça. Que diferença de vida! É uma volta de 360 graus. Estávamos indo para a perdição, agora nós estamos caminhando para o céu, dando glória ao nome do Senhor. Quem fez isso na nossa vida? Jesus. Jesus, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Libertação espiritual.
Mas ainda hoje existem pessoas que carregam uma bagagem espiritual ainda vinda lá dos tempos passados. Existem pessoas que não conseguem escapar da dor do passado. Existem pessoas que não conseguem se libertar dos traumas do passado. Eu conversei essa semana com a irmã, fiquei estarrecido com a história que ela me contou. Uma história muito difícil, mas somente Deus, o Senhor, para mudar a vida, para apagar aquilo da mente, para apagar o nosso passado. Por mais que fica na mente, mas o Senhor é poderoso para promover uma libertação espiritual e tirar do coração. Glória a Deus. Eu não sei se nós falamos neste momento com pessoas que têm aí traumas do seu passado, com pessoas que não conseguem abandonar a dor do passado. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos ministrar na tua vida uma libertação espiritual. Jesus está aqui, Jesus está na igreja, Ele é o dono da igreja, Ele está na casa, e Ele vai promover na tua vida nesta noite uma libertação espiritual. A palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória, Bataca Surianda. Pessoas que não conseguem escapar da dor, do sofrimento do passado, estão presos espiritualmente no passado, mas Jesus está aqui nesta noite, e Ele tem a libertação para a sua vida. Quantos traumas, quantos sofrimentos o homem não pode resolver, a medicina não pode resolver, a justiça não pode resolver, mas nós estamos na presença de um Deus que tudo pode. Aleluia. E nesta noite Ele começa a trabalhar na tua vida, no teu coração. Ele começa a tirar todos os traumas do passado, toda a dor que o passado tem te oferecido, caia por terra nesta noite, no poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh glória a Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, não conseguem romper com os pecados atuais? Alguém está preso no passado, e outros não conseguem nos dias atuais, por mais que estão na igreja, por mais que venham aos cultos, não conseguem romper com os pecados atuais. Mas nesta noite, nós estamos na presença de um Deus que tudo pode fazer pela sua vida. Deus te dará vitória, Deus vai te condicionar de força física e espiritual, para você romper com o pecado, e você ter uma vida na presença do eterno Salvador. Quem crê recebe em nome de Jesus. Rapidamente, o tempo não nos espera. A terceira atitude: renovação espiritual. Nós somos renovados de força em força. É o Senhor quem nos renova, é o Senhor que nos fortalece. O Senhor é poderoso. Isaías 40, verso 31, nos diz a palavra que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Deus nesta noite tem renovo espiritual para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui para este culto de Santa Ceia, eu não sei como está a sua condição física e espiritual, mas uma coisa eu posso te dizer nesta noite: Jesus tem renovo espiritual para a tua vida. Receba, receba, receba em nome de Jesus o renovo espiritual. Cristo nos chama à retidão. Precisamos reconhecer o chamado de Jesus.
Lembra de onde Ele te chamou? Lembra quando Cristo te chamou? Eu me lembro de quando o Senhor me chamou. E eu lembro qual era a minha posição, a minha situação. Cada um de nós temos a nossa história. Eu não sei como foi o seu chamado, mas você lembra. E nós precisamos reconhecer de onde Ele nos tirou e nos colocou aqui na sua presença. Nós precisamos atender o chamado do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, atender o chamado de Cristo. E Ele nos chamou para a salvação, Ele nos chamou para fazer a tua obra, Ele nos chamou para pregar a sua palavra, Ele nos chamou para testificar do seu amor, Ele nos chamou para ser vasos de bênção na sua casa. Ele nos chamou, Ele te chamou para que você seja luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, e sal da terra. Atenda o chamado de Cristo. Nós precisamos atender o chamado de Jesus. E quando nós atendemos o chamado de Jesus, nós temos recompensa. Eu estou correndo que não dá para nós pontuarmos aqui com referências bíblicas, porque o horário não nos espera. Mas quando nós atendemos o chamado do Senhor, nós temos recompensa. Primeira recompensa, eternidade nos céus. E a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aleluia. E ali, na ocasião do arrebatamento da igreja, mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e juntos estarão com o Senhor eternamente. Quando nós atendemos o chamado do Senhor, nós temos promessas de recompensa, e a maior promessa que nós temos é de termos a eternidade nos céus. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não resolve nada. Glória a Deus. Quando nós atendemos os chamados de Deus, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós atendemos o chamado de Cristo, nós temos garantida a nossa salvação. Como está a tua esperança? Como está a tua vida? Então, meus irmãos, nós que vamos participar nessa noite da Santa Ceia, pelo menos essas 3 atitudes para celebrarmos a comunhão: reflexão espiritual, libertação espiritual, e em terceiro lugar, renovação espiritual. O Senhor quer atitude em nós, e Ele vai mudar a sua história. Os que têm traumas do passado, dor do passado, vai cair por terra nesta noite em nome de Jesus, porque o libertador está aqui. Aquele que transforma está aqui. Glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aí? Oh, adorado é o nome do Senhor Jesus. Jesus está na casa. Jesus tem vitória para a igreja. Jesus tem renovação espiritual para a igreja. Jesus tem libertação nesta noite. Então vai adorando, vai dando glória e vai recebendo aquilo que a tua alma necessita nesta noite. Oh, glória a Deus. O tempo não nos espera mais. Nós precisamos servir a Santa Ceia.
Nós queremos que os irmãos estejam de pé na presença do Senhor. Nós vamos estar descendo ali, vamos estar orando, dando graça pelo pão. Os oficiais já se preparam, os pastores desçam ali, nós já vamos descer. Mas nesta oração nós queremos ministrar na vida da igreja. Você que tem sofrido com traumas do passado, aleluia, Deus te dará uma grande vitória nesta noite. Você que precisa de uma libertação espiritual, o Senhor te dará uma grande vitória nesta noite. Você que precisa de um renovo espiritual, o Senhor te dará uma grande vitória nesta noite. Oh, aleluia, estende as tuas mãos aos céus, glorificando o nome do Senhor, que tem vitória para a sua vida. Nós vamos orar agora, dando graça pelo cálice, e vamos estar apresentando a tua vida. Deus trará renovo espiritual a você, Deus te dará libertação espiritual, Deus vai mudar a tua história. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Se alguém desejar vir à frente, é momento de Santa Ceia, mas pode vir. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando na sua vida nesta noite. O Senhor está mudando a tua vida, a vida de pessoas aqui nesta noite. Oh glória! Oh glória a Deus! Vai recebendo aí em nome de Jesus. Vai recebendo em nome de Jesus. Olha Deus mudando o seu passado. Olha Deus mudando a sua vida, lançando por terra os traumas do passado e te dando uma grande vitória nesta noite. Vamos dar graça no pão e orar também pelas pessoas que aqui estão. Estende a mão, igreja, vamos orar. Querido Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te adoramos pela tua grandeza e pela tua bondade, a tua misericórdia. Louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é o poder libertador. Em nome de Jesus eu ministro na vida dessas pessoas, teus servos, tuas servas que vieram à frente, também aqueles que estão na nave do templo, que precisa, Senhor, de um renovo espiritual, de uma libertação espiritual, aqueles que precisam se libertarem dos traumas do passado. Em nome de Jesus eu ministro na vida deste homem, eu ministro agora na vida desta mulher. Receba agora, em nome de Jesus, a tua vitória. Pai, te damos graça por este cálice.